A melhor linguagem é aquela que se entende. Vejam, a gente tem que saber mudar, ser um pouquinho camaleão, a depender do público. Então, se tu tá falando com pessoas comuns e leigas, tu tem que ter a condição de explicar de uma forma que elas entendam, certo? Quando tu estiver falando com um juiz, tu não precisa ter esse tipo de cuidado. Tu vai usar as palavras jurídicas, as palavras técnicas, mas vejam, isso não significa enrolar, falar difícil, dificultar. Qual que é o objetivo? É que as pessoas entendam numa primeira leitura. O juiz, a gente sabe que ele não vai se debruçar dias e dias sobre o teu processo. Ele vai ler e ele vai seguir em frente, certo? E não é só o juiz, advogado, promotor, é a leitura que tu faz e tu tem que entender. Não tem coisa pior do que uma petição que a gente não entende o que o cara tá pedindo. Já passei por isso no meu estágio no Ministério Público várias vezes. Os advogados, na tentativa de rebuscar e de ficar muito bonito, escreviam de uma forma que ninguém entendia. Aí muitas vezes o juiz tinha que mandar para ser refeita aquela petição para deixar mais claro o que ele queria. Afinal, 10, 15, 20, 30 páginas, mas o que tu me pede? Qual é o pedido? Não entendi. Ou então, tanta palavra difícil ou complicada ou em desuso e desnecessária que a gente lia e relia e não entendia qual que era a história que estava acontecendo ali. Isso sem falar das pessoas que querem falar difícil e não sabem, e aí usam uma palavra achando que é outra, não conferem. Caos. Isso é o caos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Para o nosso direito, a nossa linguagem jurídica, o que é importante? A gente tem que ter qualidade na escrita, a gente tem que cuidar a quantidade, então não é necessário que sejam inúmeras páginas, tem que conseguir dizer aquilo. A gente tem que cuidar a pertinência daquilo que a gente está falando, é pertinente o que eu estou falando? Então, tinha muitos colegas que em prova chegavam lá e escreviam, e aí muita coisa não tinha nada a ver com o que o professor estava perguntando. Aí as pessoas acham que por escrever demais elas vão ter uma boa nota, ou sei lá. Às vezes cola, né? Mas de forma geral, a pessoa que está lendo, ela quer que tu seja direto, que tu traga qualidade no teu conteúdo, que tu escreva de uma maneira correta, certo? O português tem que ser respeitado. Enfim, a gente tem que ter a quantidade, a qualidade, a pertinência e a maneira, né? A maneira correta, de acordo com o público. Numa prova, por exemplo, tu tem que usar a norma formal do português. Prova oral ou prova escrita, a linguagem ela é muito importante. Então vejam, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar para a nossa linguagem ser compreensível. E aí, pessoal, menos é mais. Se tu conseguir explicar o que tu tem que explicar em menos tempo ou com menos palavras, tu vai estar na frente de outras pessoas. Tua linguagem, ela vai, digamos, se sobressair. Ainda mais hoje em dia, né? Que ninguém quer ficar muito tempo lendo ou escutando outra pessoa. Se tu consegue falar em pouco tempo o que tu precisa, se tu consegue escrever e a pessoa, ela gasta menos tempo te lendo para entender o que tu quer dizer, tu tá melhor que muita gente. E esse é o caminho, tá bom? Linguagem jurídica, ela não precisa ser um monstro de 7 cabeças, mas a gente tem que tomar cuidado com o português. Por favor, se a gente tá com dúvidas, se tu tá com dúvida em uma palavra, pesquisa. Seguido, eu tenho brancos, palavras simples, eu não consigo me lembrar. Eu não tenho problema nenhum em abrir o dicionário ou abrir a internet e procurar em algum site confiável para ter certeza que eu não estou cometendo erros. Errar é humano, acontece, mas se tu tá com dúvida, então tu é obrigado a consultar para tirar essa dúvida, certo? Português é muito importante. A gente precisa ter um bom português. Se tu não tem, começa a ler. Começa a buscar alternativa para resolver isso, porque a gente precisa falar e escrever corretamente.